Bem, boa noite aí pra vocês, bom dia. Vamos começar tudo de novo. E eu já quero começar aqui com esse filtro aqui, ó. Vamos ver se rola. Ixi, que isso? Calma aí. Como é que tira esse trem? Ai, Jesus. Que isso, gente? Que isso? Que isso aqui, meu Deus? Tá acontecendo aqui? Cliquei num negócio aqui que foi pra área de filtro e agora eu não sei sair disso aqui. Sai. Meu Deus, meu Deus, alguém me ajuda aqui, gente. Gente do céu, como é que sai disso aqui, gente? Virei o Schweg agora. Sai, cara. Gente, pelo amor de Deus. Sai. Calma aí, eu tô. Gente, como é que sai disso aqui? Ah, não, velho. Não, eu tô muito tosco. Gente, pelo amor de Deus. Sai. Calma aí. Ah, na parte de baixo aqui, ó. Calma aí. Vê se saiu. Vê se saiu, gente. Vê se saiu o filtro aqui. Eu acho. Calma aí. Ai, Jesus, me ajuda. Saiu aí, gente? Gente, eu cliquei no negócio que tem aqui, ó. Eu pensei que era pra dar brilho aqui. Entrou foi nos filtros. Eu acho que agora tá normal. Tá normal aí? Oh, meu Deus do céu. Para, gente, para de rir. Saiu? Pelo amor de Deus. Gente, eu vou ter que cortar essa live todo dia. Saiu, né? Saiu aí. Beleza. Nossa, chega, eu suei, ó. Tô suado. Fiquei com cara de Shrek, fiquei com um monte de coisa aí. Saiu, né? Saiu, beleza. O áudio tá bom? Tá tudo bem aí? Pelo amor de Deus. Me ajuda aí, gente. Vocês não tiraram print disso aí não, né? Pelo amor de Deus. Gente. Eu mexo com tecnologia, mas eu sou o cara mais desligado de tecnologia possível. Corta a live não, não sei não, vou ter que cortar, velho, tá muito estranho, tá? Mas eu acho que agora saiu aí, né? Gente, vocês estão bem? A Dani falou que a live ia ser top. E já começou top, né? Já começou já desse jeito aí. Ai, meu Deus do céu. Gente, ato 5 e ato 6, vamos para o que interessa. Né? Depois vocês não postam esse sprint aí não, pelo amor de Deus. Ai, ai. Né? Aqui a gente vai ver, eu coloquei aqui um tema sobre Estevão, né? Estevão, ele é um dos caras que eu mais amo na Bíblia. É um dos caras que foi menos, tipo assim, menos falado não, né? Que a trajetória dele foi muito rápida, porém, foi um cara muito sensato, né? Um cara muito que, pra mim, ele foi o primeiro missionário, né? E aí eu vou explicar o porquê que ele foi o primeiro missionário, mas não hoje. Engraçado, tô fazendo uma live hoje que fala de Estevão, mas eu não vou explicar por que hoje que ele foi o primeiro missionário. Eu vou explicar isso amanhã, porque amanhã vai falar realmente da missão de Estevão, né? Vai falar de como foi o seu martírio e vai falar de tudo
que aconteceu com ele, como que ele foi preso, quer dizer, hoje vai falar como foi preso, mas amanhã vai mostrar como que foi a história por completo, né? Mas hoje está da introdução de Estevão, né? Estevão foi o primeiro missionário. E no capítulo 5 fala de Ananias e Safira, né? De um casal aí, um casal que fizeram um complô, né? Eles tinham uma propriedade e nessa propriedade eles venderam a propriedade e eles reteve uma parte do dinheiro da propriedade, pensando que eles estavam enganando a homens, né? Eles estavam pensando que estavam enganando a homens. Mas primeiro que eles estavam se enganando e segundo que eles estavam enganando a Deus, tentando, né, de uma forma enganar a Deus. E aí, o que aconteceu? A gente já sabe da história, né? E agora a gente vai passar aqui, dar aquela pincelada a respeito disso, tá bom? Então, eu tinha subido uma hashtag na última live, agora que travou. Eu vou subir ela de novo aqui. E eu quero agradecer aí a vocês que estão aí com a gente, né? 40 lives hoje, está se completando aí, né? O dia de hoje, graças a Deus. E aí, obrigado você também que está me acompanhando aí desde sempre. Né? Tem algumas pessoas que começaram a me acompanhar, aí já não estão mais, e agora estão voltando a acompanhar de novo. Né? Então, assim, o importante é a gente não parar. Né? Não importa se você está fazendo um propósito, vendo minhas lives, ou se você faz sozinho na sua casa. O importante é você não parar. A intenção aqui é essa, que você não pare de maneira alguma, tá bom? E agora Ananias e Safira, a Lisandra tá falando que a imagem está ruim. Confirma para mim aí se tem mais alguém com a imagem ruim. Agora Ananias e Safira, eles pegam a propriedade e aí eles retevem parte do dinheiro, né? Parte do dinheiro eles reteve. E Safira estava ciente disso, né? Ananias, seu esposo, e Safira, sua mulher, ele decidiu, olha só, como a decisão de um homem, ele faz com que a sua casa pereça, né? A gente sabe que a mulher, ela é a dona da sua casa, a mulher virtuosa, né? Ela edifica a sua casa. E a gente sabe também que o homem, um homem banana, né? Como o Cláudio Duarte fala, o homem banana que toma decisões precipitadas e que não sabe tomar decisões, ele também destrói a sua casa. Né? E aqui nós vamos ver Ananias destruindo não só a sua casa, como também a sua família. E agora eles se propuseram no coração, vamos supor, eles pegaram a propriedade deles e eles venderam por 100 mil, vamos colocar, eles venderam por 100 mil. O que eles fizeram? Eles fizeram um acordo entre os dois de falar assim, não, a gente não vai dar os 100 mil, a gente vai dar 80 e a gente vai guardar 20. Né? Não sei por que eles fizeram isso, a Bíblia também não diz o porquê que eles fizeram, mas só falam que eles mentiram para o Espírito Santo, não para os apóstolos. Né? E aí, o que aconteceu? Eles levaram o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Então, aqueles 80 mil que eles pegaram, eles depositaram para os apóstolos e eles guardaram 20. Né? Só que o problema de Ananias e Safira é que eles entraram numa fila. E que fila é essa que eu estou falando para vocês? É uma fila a qual todo mundo estava dando tudo. Então, aonde está uma fila onde todo mundo está dando tudo dele, não tem como você tirar uma parte, né? E agora Ananias e Safira entraram nessa fila, tentando enganar de alguma certa forma os apóstolos, né? Mas o problema é que eles não sabiam que o Espírito Santo estava vendo tudo. E aí, o que aconteceu? A gente vai lá no versículo 3. Então Pedro disse, Pedro se levantou, que Pedro era o responsável, né? E ele disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo, né? E aí ele perguntou, não é verdade que conservando a propriedade seria sua e depois de vendida o dinheiro não estaria no seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Olha só, como eu falei para vocês, Ananias pensou que ele estava mentindo para alguém. Ele pensou que estava mentindo para homem,
mas só que ele não estava mentindo para homem, ele estava mentindo para o próprio Deus. Como eu falei para vocês, eles entraram numa fila onde todo mundo estava tudo. A gente terminou hoje de madrugada, né, falando sobre Barnabé. Que Barnabé tinha uma propriedade, e essa propriedade que ele tinha, ele vendeu e ele deu tudo que ele tinha, né? E todos tinham em comum acordo, todos ali. Não era só os apóstolos, os discípulos, não, era todo mundo que estava chegando também, porque a igreja agora ela estava crescendo. Antes era 120 pessoas, agora é 3.000 e agora mais 5.000, né? Que Pedro e João eles pregam dentro do templo. Mais 5.000, eles vão de encontro e agora no total aí dá 8.120, né, de pessoas, de homens e mulheres que estavam já começando a formar a igreja. Essa é a chamada igreja primitiva, né, porque é a primeira. Então, dessa galera toda, desses 8.120, que eu posso colocar um cálculo básico, baixo, né, e um cálculo básico que a gente tem até agora, Ananias e Safira, eles foram o único dessa galera toda que entraram na fila onde estava todo mundo dando tudo e eles reteve uma parte. E agora eles reteve uma parte e entrega aos apóstolos. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, ele sabia que aquela parte não era tudo. Então agora Pedro vai falar para ele: por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você reteve aquilo que não era para você reter. E outra, a propriedade, Ananias, era tua, né? Era tua. Então, se você vendesse por 120, você poderia muito bem só dar 50, dar 40. Mas o problema é que eles falaram e eles queriam mostrar que eles estavam dando tudo, como aquele povo ali também dava. E agora, o que aconteceu? Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, né? E sobreveio grande temor a todos os que souberam o que tinha acontecido. Né? Então, todo o povo, quando eles souberam o que tinha acontecido, veio muito temor naquele acampamento novo ali que estava acontecendo. Né? Então, ele foi morto porque ele mentiu, não para os homens, mas ele mentiu para o Espírito Santo. Eles tentaram, de uma forma, enganar o Espírito Santo. E aí, levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e levaram para fora e sepultaram ele logo ali fora. Né? E quase 3 horas depois, aqui que acontece? Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, né, a Safira, sem saber do que tinha acontecido. Sem ela saber nada do que tinha acontecido, ela entrou. Então Pedro chegou até ela e perguntou, olha só, ela teve uma oportunidade de dizer a verdade, né? Ela teve uma oportunidade aqui de dizer a verdade, porque Pedro perguntou para ela, né? Pedro perguntou e dirigiu-se a ela: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Então ele perguntou, né? Como eu falei, um valor simbólico aqui, um valor para a gente entender. Eu falei que eles tinham vendido por 100, né? E aí Pedro pergunta: foi por 80.000 mesmo que vocês venderam essa terra? Não foi por outro valor? Olhou bem nos olhos dela e perguntou, né? Aí ela olhou para eles e falou: foi por 80.000. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, ele falou: por que vocês entraram, versículo 9, por que vocês entraram em acordo para tentar, olha só o que eles queriam, tentar o Espírito Santo do Senhor. Então marca aí no versículo 9. O que eles queriam? Eles queriam tentar o Espírito Santo do Senhor. Né? E nós sabemos que o Espírito Santo, ele é Deus conosco, ele é Deus presente, onisciente e onipresente. Né? Por muitas vezes, muitas pessoas querem enganar umas às outras, mas quando você tenta enganar alguém, você não está enganando aquela pessoa, você está enganando a si mesmo. E muita gente está enganando a si mesmo, querendo passar uma coisa que não é, querendo fazer uma coisa que não faz, querendo ser uma pessoa que não é. Né? Então, assim, você não precisa mostrar para ninguém o que você não é, somente para você ser aceito. Né? Então, agora, a única pessoa que você precisa se preocupar para você mostrar quem você é para o Espírito Santo. Porque por mais que você queira mostrar para o Espírito Santo quem você não é, ele vai saber quem você é. E agora Ananias e Safira, eles tentaram o Espírito Santo. Eles estavam tentando o Espírito Santo aqui. E agora Pedro fala: porque vocês
tentar o Espírito Santo, eis aí à porta os homens que acabaram de enterrar o seu marido. Eles acabaram de enterrar e levaram o seu marido. E agora eles vão levar você também, né? E no mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços viram que ela estava morta e levando-a sepultaram do lado de seu marido. E sobreveio grande temor e toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Então todo mundo que ouviu falar desses acontecimentos, veio um grande temor no coração deles. Gente, você que tá entrando aí, ó, vai dando um like aí, você que já tá aí acompanhando comigo, dá um like aí, vamos subir os likes. Tem um aviãozinho aqui também, ó. Faz assim, ó. Né? Ó, Rafael, chegou aí, Rafa. Aí, ó. Aí, Rafa, eu tô com teu boné, mano. Tem que te devolver. Né? Então, dê o like aí, compartilha aí com mais pessoas se você tá gostando. Se tiver alguma dúvida também aqui, ó, a caixinha de perguntas aí, né? Ó, a galera aí tá subindo aqui, dá pra ver que vocês estão segurando aí o like. Valeu por você estar aí com a gente. Né? E sinais e prodígio. E depois disso, depois de vir um grande temor, gente, tem uma série, eu gosto muito de compartilhar com vocês. Ontem a gente falou de Barnabé e eu não deixei dica de livro, né? Mas hoje eu quero deixar a dica de livro aqui de Barnabé. Tem um livro chamado O Fator Barnabé. Esse é um livro, tá bom? Esse aqui é um livro. Deixa eu colocar aqui livro. Isso. Calma aí, vamos lá. Epa. O Fator Barnabé. Esse aqui é um livro que eu tinha que ter indicado ontem e não indiquei. Aí, ó, ganhei até um boné. Aí, ganhei um boné. Eu também ganhei essa caneca aqui, ó. Aí, ó. Olha a caneca que eu ganhei. O pai mais descolado do mundo. Mas esse aqui eu ganhei sem ter filho, hein? Esse aqui eu ganhei da Ana Paula, no dia do meu aniversário. O Fator Barnabé é um livro muito, muito bom sobre discipulado. E eu também quero deixar aqui outra dica de série. Você que gosta de série, para maratonar a série aí. Essa série aqui é muito bom. Reino e Império. Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou subir essa série, porque ela é muito difícil de achar. Tá? Eu fiquei aqui um bom tempo achando, procurando essa série. Tá? E essa série fala exatamente tudo isso que nós estamos falando hoje. Tá? Essa série é chamada DC Reino e Império, que é depois de Cristo, Reino e Império. Tá bom? Essa série é fantástica. Eu vou subir ela no meu canal hoje do YouTube e eu vou mandar para vocês aí o link para vocês acessarem, tá? Se o YouTube não travar também por direitos autorais, tá bom? Mas se não travar, eu vou subir ela hoje. Eu consegui baixar ela. Aí que benção, eu consegui baixar ela e eu vou subir no meu canal lá para vocês assistir essa série, que é muito... Gente, essa série é sensacional, muito, muito top mesmo, tá bom? E eu vou subir ela e eu vou mandar para vocês. Se vocês querem assistir depois, eu vou mandar para vocês aí, beleza? Então, depois disso, acontece muitos sinais e prodígios, né? Muitos sinais e prodígios e todo o povo agora eles começam a se admirar com a grandeza com que o Espírito ele começa a se mover. Gente, isso aqui me chamou muita atenção. Por quê? Eles se costumavam ir para o templo para orar, né? E eles costumavam também ir para o templo para pregar sobre Jesus, tá? Pregar sobre o Espírito Santo, sobre Cristo, né? Sobre a ressurreição de Jesus. E ali agora eles estão dentro do templo e os restantes do restante do povo ninguém ousava juntar-se a ele. Porém o povo tinha uma grande admiração. O povo tinha uma grande admiração por eles. Não tem na Netflix, tá bom, Lisandra? Não tem essa série na Netflix. A série que tem na Netflix é a Bíblia, The Bible, tá? Mas essa é meio que uma continuação da série A Bíblia. E aí aumentava sempre mais e mais o número dos crentes. Olha, perceba que agora, no versículo 14,
aumentava sempre mais o número dos crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Agora, a partir de agora, não tem como contar mais quantas pessoas já estão entrando no ministério, né? No versículo 14 aí. E o Senhor que acrescentava a todos que iam crer, né? Então, o Senhor que estava acrescentando, a ponto de levarem, olha só, e aumentava sempre mais o número de crentes do Senhor, no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Agora não tem como mais contar. E o povo, a ponto de levarem os enfermos até as ruas e colocarem sobre leitos e camas, para que aonde Pedro passasse, olha, gente, isso aqui é poderoso demais. Aonde Pedro passasse, ao menos a sua sombra. Deixa eu ver se faz sombra aqui. Onde é que faz sombra? Ah, não tem sombra aqui não. Ao menos aonde a sua sombra passasse, a sua sombra projetasse sobre algum deles, vinham também muita. Calma aí, gente, me perdi. Para que ao ponto, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinham também muita gente da cidade vizinha de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eles eram curados, né? Então, aonde a sombra de Pedro passava, se ali existia alguém que estava enfermo, se ali existia alguém, a sua sombra. Agora, se você fizer assim, ó, agora não vai dar não, porque ó, minha sombra aqui, ó, a sombra do meu, a sombra, ó, tá vendo a sombra do meu rosto aqui? Ó a sombra do meu rosto. Aonde a sombra de Pedro passasse, quem estava ali deitado, que tivesse alguma enfermidade, era curado. Gente, olha que poder mais cabuloso, né? Como diz o pastor Alain, fiquei ababacada. É exatamente isso. Esse é o melhor termo para dizer. Aonde a sombra, ó, a sombra, tá vendo fazendo sombra no meu rosto? Aonde a sombra de Pedro passasse, gente, era poder demais. Era poder demais do Espírito. Era muito poder do Espírito, né? A qual pessoas vizinhas, os vizinhos, de longe eles vinham trazendo enfermos para que eles fossem curados. E ali os espíritos imundos também, de todos eles, eram sarados, tá? Porque, como que você sabe que é todos? Porque a Bíblia está falando aqui, ó, todos eram curados. Então todos passavam ali, eles eram curados. Todos aonde Pedro também passavam, eram curados, né? E aqui começa a grande perseguição sobre a vida dos apóstolos. Agora não é só Pedro e João que vai perante o Sinédrio. Agora são os apóstolos que vão, né? São os apóstolos agora que vão. E aí no 17, o que diz? E levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, né? A gente tem um partido aí, eu já ia falar, o Partido dos Trabalhadores, né? O PT aí que destruiu aí com a nossa economia. E aqui, nessa época, existia o Partido dos Saduceus, que é considerado aí o PT da época. Eles ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e recolheram a prisão pública. Então eles pegaram os apóstolos, por inveja, eles pegaram os apóstolos e eles encarceraram os apóstolos, né? Mas de noite, olha, gente, como Deus protegia Jesus no seu ministério, assim agora o Espírito Santo ele começa a proteger os apóstolos, né? Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e levando-os para fora lhes disse: vão até o templo e digam ao povo todas estas palavras desta vida. Todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinaram. Então eles aprisionaram, eles pegaram todos os apóstolos, levaram eles para a prisão. E aí eles foram dormir, né? Colocaram guardas para proteger. E agora eles nem imaginavam que o anjo do Senhor ele viria, né? E aí libertaria aqueles discípulos. E agora não só para a liberdade que o anjo do Senhor libertou eles, mas deu um propósito para eles, né? Dizendo, olha, vão ao templo. Olha o que o anjo fala para eles. Vão ao templo e digam ao povo todas as palavras
desta vida. Nada poderia parar eles mais. Nada. E agora, quando amanheceu, eles estão lá no templo. E agora o sumo sacerdote acorda, né? E aí eles vão, traz aí os apóstolos que nós prendemos. E aí quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, o PS, né, o partido do Sinédrio, o partido dos saduceus, e todos o conselho dos anciões. Então eles fizeram ali uma reunião, né, uma assembleia, e convocou todos. Convocaram todos os anciões do povo e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Olha só. Ah, eu amo a Bíblia. De verdade, eu amo esses detalhes da Bíblia. Eu amo. E eu espero que você ame também esses detalhes. Porque eles mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas eles nem sabiam que eles estavam na prisão. Porque eles já estavam no templo falando das obras do Senhor. Então aqui já vem logo, já vem algo no meu coração para dizer para você. Jesus, ele não te libertou, ou o anjo do Senhor, ele não te libertou da prisão para você ficar quieto, para você ficar calado, né? Porque ele libertou esses homens aqui com um propósito. Vão para o templo e anunciem. Então, quando nós somos libertos de algo, ou por alguém, nós não temos que ficar com a nossa boca fechada, né? Nós temos que anunciar as palavras desta vida. Então, foram o que os discípulos falaram. Mas os guardas chegaram lá, não encontraram no cárcere e voltando relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada. Olha só, gente, a prisão estava fechada, com toda a segurança e os sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-se as portas, não encontramos ninguém lá dentro. Eles não encontraram, eles não sabiam qual maneira que eles saíram da prisão. E aí, quando o capitão do templo e os principais ouviram essas informações, eles ficaram perplexos. Olha só como é que eles ficaram perplexos a respeito deles e do que seria haver isto. Olha só, gente, eles foram libertos de uma maneira sobrenatural, a qual os sentinelas estavam lá. Os carcereiros estavam lá, estava todo mundo presente, estava todo mundo lá fazendo a sua guarda, estava todo mundo lá, os agentes penitenciários estavam lá, a segurança estava posta, mas o que aconteceu? Ninguém sabe o que aconteceu. E agora Lucas está trazendo para a gente aqui o que aconteceu, né? O anjo do Senhor foi lá e resgatou, tirou eles da prisão e deu uma ordem para eles, né? Ó, meu mano Luiz está aí, fala, mano, beleza? Fomos libertos para levar a liberdade aos cativos. Exatamente. Exatamente isso, mano. Né? E agora eles estão perplexos, perguntando: o que será que aconteceu? E aí, nesse momento em qual eles estão perguntando o que será que aconteceu, alguém chegou e lhes comunicou. Olha só. Vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando. Gente, eles tinham acabado de pegar, por inveja, eles tinham acabado de pegar aqueles homens no dia anterior. Eles pegaram aqueles homens por inveja e agora colocaram eles no cárcere. Falou, ó, amanhã vocês vão ser julgados. E aí o anjo do Senhor pega eles e volta eles pro templo. E agora eles estão pregando no templo novamente. E agora eles estão procurando esses homens. E agora alguém do nada surge falando, olha, os homens que vocês prenderam agora estão lá no templo de novo ensinando. E aqueles homens... então o capitão dos guardas e os guardas foram e trouxeram sem violência. Ah, agora o papo mudou, né? Agora é sem violência, agora o papo mudou. Porque temiam ser apedrejados pelo povo, porque eles estavam pregando ali para o povo, né? E trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou, dizendo: não é verdade que nós ordenamos a vocês para não falarem do nome de Jesus Cristo e para não pregarem o nome de Jesus Cristo? Ai, ai, ai. Aí eles tocaram na ferida de Pedro. E aí Pedro se levantou, cheio do Espírito Santo, com autoridade, né? E aí ele perguntou, não só Pedro, mas como os demais apóstolos também. Aí ele fez uma grande pergunta: é mais importante obedecer a Deus ou a homens? Qual que é mais importante para você? Obedecer a Deus ou obedecer aos homens?
E aí ele fala: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos. Nós e o Espírito Santo. Gente, perceba aqui que o livro de Atos, Lucas está querendo trazer as obras do Espírito Santo. Como eu falei ontem, tem muita gente que dá muita vazão, fala muito de Jesus, e isso não é errado, não estou falando isso não. Nós temos que falar sim a respeito de Cristo, a respeito de Deus, mas tem muita gente que não fala do poderoso Espírito Santo, né, das obras do Espírito Santo. E aqui nós estamos elevando, né, o nível, nós estamos elevando o Espírito Santo, nós estamos trazendo as obras que o Espírito Santo ele pode fazer, que ele fez e que ele faz, porque não acabou. A obra do Espírito Santo ainda não acabou aqui na Terra, né? Então nós estamos podendo ver um pouco, isso aqui é um pouco do poder que tem o Espírito Santo, né? E agora Pedro está junto com o Espírito Santo dando testemunho de Jesus. Tá vendo que a obra nunca termina, ela sempre tem continuidade. Então a obra nunca para em nós, né? A gente não pode ser represa na vida das pessoas. Por quê? A represa, uma hora quando a água vem, ela para. Ela para aquela água e ela faz o quê? Ela diminui. Não, nós somos um rio. Nós devemos deixar fluir, né? Nós devemos ser este rio na vida das pessoas e não represa, porque não para em nós. A obra do Espírito Santo não parou nos apóstolos. A obra do Espírito Santo não parou em Martin Luther King. Não parou. A obra do Espírito Santo não parou nesses homens. John Wesley. A obra do Espírito Santo não parou em Pedro, não parou em Paulo. A obra do Espírito Santo ela está dando continuidade e ela vai continuar, perpetuar em nossas vidas e em nosso coração. E é por isso que nós não podemos ser represa na vida das pessoas. Que a represa ela faz com que as pessoas parem, né? Para porque quando a água chega, a represa, ela para. Mas não, que nós venhamos ser rios, né? Rios de águas vivas. Deixa o rio fluir, né? E agora Pedro está falando, né? E nós e o Espírito Santo, eles tinham a convicção que o Espírito Santo estava com ele o tempo todo. Os apóstolos, eles tinham essa convicção, porque eles se moviam pelo Espírito Santo. E nós devemos também nos mover pelo Espírito Santo, que Deus deu ao que lhe obedecem, né? Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Olha aqui, eles sempre querem matar. A religião sempre vai querer matar alguém que anuncia as boas obras. A religião ela sempre vai querer atacar, ela sempre vai querer intimidar, como intimidaram esses homens antes. Ontem, né, que a gente falou, que eles foram intimidados, falou, vocês vão ser libertos, mas vocês não podem falar de Jesus. Mas eles pararam? Não. A perseguição ela não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja. E aqui eu já lembro de uma música e eu quero deixar ela aqui para vocês ouvirem mais tarde, tá bom? Deixa eu lembrar aqui o nome dela. Do Marcos Salles. Marcos Salles. Esqueci, cara. Deixa eu pedir pra Daiane. Amor, vê qual que é a música do Marcos Salles aí, por favor. A Dani vai editar aqui e vai me mostrar. Tá bom? Que eu esqueci qual que é a música. Mas ela fala exatamente sobre perseguição. Tá bom? E aí, nós podemos ver aqui que agora eles não estão preocupados em obedecer a homens. Estão preocupados em obedecer a Deus. Porque qual foi a ordem do anjo para eles? Qual que foi a ordem do anjo? A ordem do anjo foi o quê? Vão e preguem. Né? E eles obedeceram. Quanto mais eles perseguiam, mais a igreja crescia. Verdade, Cassiane. É igual massa, né? Com fermento. Massa ali, quanto mais você bate, mais ela cresce. A massa é desse jeito. Então, quanto mais... Aí, ó. Estamos de pé.
É essa música aí mesmo. Essa música é sensacional. Se você for tirar um print e for me marcar hoje, coloca essa música aqui, ó. Marcos Salles, Estamos de Pé, tá bom? E aí o parecer de Gamaliel. Por que de Gamaliel? Quem era Gamaliel? Gamaliel, ele era um mestre dos mestres, né? Ele era um mestre Jedi da época. E Gamaliel é um cara bem interessante, tá bom? Por quê? Porque ele era o mentor de Paulo, chamado Saulo, né? De Saulo, chamado Paulo, na verdade. Tá bom? Tô na live, só pedi. Não entendi, Daiane. Tô na live, só pedi aqui. Então, Gamaliel agora, ele é um rabino, né? Se você for procurar quem foi Gamaliel, ele era um rabino da época, era um mestre, e agora ele... Tu abre a porta pra gritar como se eu não estivesse ouvindo. Ah, é? A Dani falou assim, é porque você abre a porta pra gritar como se eu não estivesse ouvindo. E a Dani tá assistindo a live, gente. É só falar aqui na live. Eu sou muito zenca. Então agora Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, ele se levanta, porque aqueles homens queriam matar os discípulos. Eles queriam matar, todos concordaram em matar. Somente Gamaliel levanta agora e ele fala algo com muita sabedoria. E eu não sei se você é assim, mas eu amo ouvir sempre os mais velhos, porque a sabedoria, por muitas vezes, vem deles, né? Tem muita gente que não tem paciência com o idoso, não tem paciência com os mais velhos, não respeitam, né, os mais velhos. E eu quero alertar você aqui para isso, para que você venha escutar, né? Quando for pedir um conselho, não pede um conselho para uma menina de 12 anos, uma menina de 11 anos, 10 anos, né? Porque ela não tem uma bagagem que uma senhora de 50 anos tem, né? Então, assim, quando você quiser um conselho, quando você quiser, procure alguém que tenha passado por essa experiência, né? Que vai te ajudar, vai te orientar, tá bom? Sempre tenha conselheiros na sua vida, sempre tenha conselheiros, né? E aí ele era rabino, mestre do povo, e todo o povo respeitava ele. Olha só, então ele foi o único que se levantou daquele sinédrio. Ali tinha mestre, ali tinha sumo sacerdote, ali tinha Caifás, ali tinha saduceus, fariseus, ali tinha a galera toda estava reunida, né, para decidir o que eles iam fazer com os discípulos. E agora Gamaliel, ele levanta, né? Ele levanta e ele falou: Israelitas, tenham cuidado. Olha só, gente, que sabedoria, né? Que sensatez, igual a Cassiane está falando aí, né? Que sensatez desse homem. Israelitas, tenham muito cuidado com o que vocês vão fazer a este homem, a estes homens. Porque algum tempo atrás se levantou Teudas, né? Dizendo ser alguém muito importante, e com ele levantou 400 pessoas, né? Mas só que Teudas ele foi morto. E aí o que aconteceu? Esses 400 que seguiam a Teudas, eles sumiram do mapa e se dispersaram, né? E foram reduzidos a pó. E também, por outra vez, se levantou Judas, o Galileu, né? Não é o Judas Iscariote, é outro Judas, o Galileu, no dia do recenseamento, e levou muitos consigo, e esse também, ele foi morto, né? E levou muitos consigo, e todos os que lhe obedeceram ficaram dispersos. Então ele está falando aqui com muita sensatez é o quê? Gente, toma cuidado, porque se essa obra for de Deus, ela vai prosperar. Agora, se for obra de homem, não vai prosperar. E ele continua, neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra este homem, estes homens. Por quê? Deixe que eles vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de Deus, ou esta obra vem de homens, será destruída. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los. E correm o risco, olha só, e correm o risco de estarem lutando contra Deus. Cara, que sensatez deste homem, né? Porque ele deu o argumento de Teudas e de Judas, né? E falou assim, ó, se esses homens, essa obra desses homens for obra de homens, vai ser destruída. Mas se for obra de Deus, tomem cuidado, porque vocês podem estar lutando contra Deus. Olha só que sensatez.
né? E aí todos os membros concordaram com Gamaliel, né? Então chamaram os apóstolos e deram açoites nele, açoitaram eles, né? E depois de ter açoitado eles, ordenaram novamente que não falassem no nome de Jesus e soltaram. E aqui eu quero trazer uma alegria estranha. 41, versículo 41 de Atos 5. E eles se retiraram do sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por este nome. Nome de quem? De Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Olha só o que eles se alegraram. Gente, é que eles não se alegraram por ter recebido a casa própria. Aqui eles não se alegraram por ter recebido um casamento. Aqui eles não se alegraram por estarem pregando o evangelho e as pessoas terem recebido o evangelho. Eles se alegraram. Gente, marque isso aí na sua Bíblia, pelo amor de Deus. Eles se alegraram por se acharem dignos, de sofrer pelo nome de Jesus. Olha só, eles se alegraram por se acharem dignos por sofrer pelo nome de Jesus. E você se alegra por quê? Vai a pergunta aí. Ai, meu Deus. Vai a pergunta aí para você. Luiz está perguntando quem foi Teudas. Eu fiz uma pesquisa aqui de quem foi Teudas e eu vou trazer para você, tá bom? Você acha que você ia me pegar, né, mano? Teudas, ele foi... calma aí. Eu anotei aqui, calma aí. Gamaliel citou dois exemplos aqui, ó. Gamaliel citou dois exemplos, né? Teudas e Judas, para embasar seu argumento fundamental de que os movimentos não apoiados por Deus nunca têm êxitos. Tá? Ambos os exemplos que foram frustrados, os movimentos frustrados, né? O primeiro de um revolucionário chamado Teudas, e o segundo, depois desse, Judas, né? O Galileu, que ele era bem conhecido pelo tendo liderado uma revolta tributária. Embora não haja registro histórico de Teudas mencionado aqui, exceto de Gamaliel, muito provavelmente ele era um dos muitos e desconhecidos líderes de tais movimentos depois da morte de Herodes, né, o Grande. Apesar de Joséfo, o historiador judeu da época, ele mencionar uma pessoa chamada Teudas, que liderou um movimento posterior, né, 44 anos depois de Cristo. Então fica claro que a referência de Joséfo é a uma pessoa diferente, uma vez que o movimento ao qual ele se refere ocorreu muitos anos depois do discurso de Gamaliel. Então não é aquele que Joséfo ele referenciou. Como a gente sabe, né, Joséfo ele foi um grande historiador, né? Ele foi um grande historiador e esse Teudas aqui que Joséfo falou não era o Teudas que Gamaliel está falando, tá bom? Teudas, ele foi um revolucionário aí da época, né? Porque naquela época surgiam várias pessoas, vários revolucionários da época. Então, Teudas também foi um desse. Não só Teudas, também como Judas, tá bom? Vou mandar no grupo quem ele foi, beleza? Beleza, mano, pode mandar lá. Pode mandar lá no grupo. Eu vou abrir o grupo lá para você mandar, beleza? Pode ser? E aqui a gente finaliza o capítulo 5 de Atos, tá bom? E aí, a igreja ela começou a passar por alguns momentos de crise, né? Crise política, crise existencial, né? Porque algumas pessoas estavam sendo favorecidas e outras pessoas não. Por causa de quê? Por causa da desordem. Não existia ordem ainda na igreja. E toda igreja, todo ministério, ele precisa de ordem, né? Imagina o nosso país, se não existisse ordem, se não existisse lei, né? As pessoas iam sair matando, as pessoas iam sair roubando, as pessoas iam fazer
o que querem, né? E aí a gente vai começar a ver aqui que a igreja ela começa a ter ordem, né? Porque antigamente todos eles viviam juntos, reunidos, e algumas pessoas eram favorecidas e outras pessoas não. E o capítulo 6 ele começa a falar desses problemas que começaram a surgir nas igrejas. Então eu te pergunto, a sua igreja que você congrega tem algum problema? Responde para mim aí. A igreja. Eu vou até fazer essa pergunta aqui. A igreja que você congrega. Opa, calma aí. A igreja que você congrega tem algum problema? Tem algum problema? A igreja que você congrega tem algum problema? Você vai saber que não é de hoje que existe problema nas igrejas. Então, se a sua igreja que você congrega tem algum problema, eu vou te falar uma coisa aqui muito séria. Eu preciso que você preste atenção agora em mim. Eu sei que você está olhando para outra coisa aí, mas preste atenção agora em mim. Se a igreja que você está, ela é perfeita, eu vou falar uma coisa para você. Sai dela. Sai dessa igreja. Mas se a igreja que você está, ela tem algum problema, você está na igreja certa. Por que eu te digo isso? Porque a igreja primitiva, ela passou por problemas. Aonde, todo lugar, aonde existem pessoas, assim como eu e você, tem problema, gente. Agora, se você está numa igreja perfeita, onde não tem problema, não tem... Sai dessa igreja. Sai, porque você está na igreja errada. Tá bom? Não que eu quero que a igreja tenha problemas e tudo mais. Não, estou falando isso. Mas eu estou falando assim, porque a igreja, ela não é movida pelo... vou corrigir, eu já ia falar besteira. A igreja, ela não é Cristo que está coordenando ela, são pessoas que estão ali na frente. Né? E a gente sabe, onde tem pessoas existem problemas. Né? Existem problemas dentro das igrejas. Então, mas uma igreja que é muito problemática, aí eu falo para você, sai fora. Se a igreja é toda problemática, toda desconcertada, se não tem ordem, se não tem decência, se não tem os dons do Espírito Santo, se não tem harmonia, se não tem comunhão, se não tem palavra, que é o principal, se não tem oração, né? Se não tem isso na sua igreja, aí você precisa procurar um lugar uma congregação, na verdade, né? Uma congregação a qual existe isso, né? Porque os apóstolos viviam em comunhão, viviam em oração, viviam na doutrina dos apóstolos, né? Então, assim, nós temos que ver aqui, e naqueles dias, aumentando o número... vamos lá no capítulo 6 para você entender o que eu estou te falando. Capítulo 6 de Atos. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas. Os helenitas, eles eram judeus, mas eram judeus de outra região, contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas nas distribuições diárias. Então, é o primeiro problema que houve aqui na igreja. Então, se você está procurando, estou procurando uma igreja perfeita, então a sua busca está errada. Porque, gente, a primeira igreja, a igreja primitiva, ela já teve problema. Ela já começou com problema. Isso é normal. Todo lugar que você vai tem pessoas problemáticas. Todo lugar que você vai tem problema. No seu serviço tem alguém com problema. Na sua empresa vai ter problema. Na sua casa, sua família vai ter problema. Na escola que você... Na live lá da sua escola lá, às vezes dá problema. Né? Então, assim, todo lugar tem problema. Mas o que nós devemos saber é que nós não podemos viver no problema. Né? Se sua igreja é acostumada a viver no problema, viver em coisas que não condiz com a Bíblia, aí já é um problema muito grande. Né? Mas aqui, qual que era o problema que estava acontecendo aqui? As pessoas, as viúvas, né, elas estavam sendo desfavorecidas. E aí, o que aconteceu? Se aonde existe um problema, o que tem que acontecer? Uma reunião para resolver problema. Né? Então, foi convocada aqui uma reunião com os 12 apóstolos. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós, lugar perfeito, só o céu mesmo. Verdade, Ana Laura. Lá é perfeição.
Tanto que para você entrar lá, você não vai entrar nem com esse corpo aí. Você vai ter que ser transformado para não ter problema lá dentro. Então, até para você entrar no céu, você vai ter que ser transformado para não ter problema. Então, nós seremos transformados no piscar de olhos, né? E aí sim, a gente vai ter acesso aos céus, né? Porque a gente não pode, com esse corpo aqui agora, esse corpo pecador, a gente não pode subir aos céus. A gente vai ter que ser transformado para entrar lá. Até para isso a gente vai ter que ser transformado. Então, a um lugar perfeito só pode ir pessoas perfeitas, né? Mas como a gente está na Terra, a gente ainda não é perfeito. Você não é perfeito. Você não é o centro do Evangelho, tá? Quebrando aí uns paradigmas aí que nada a ver. E aí ele falou, os 12 reuniram, né? E eles falaram, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir a mesas. O que eles estão querendo dizer aqui? Eles estão querendo dizer que não é que eles não queriam servir a mesa, mas só que o propósito deles, o foco deles estava sendo perdido. Porque o foco deles era pregar o evangelho. E agora eles estavam perdendo isso para fazer o repartimento ali, né? O compartilhamento, o favorecimento, a distribuição diária do pão, das pessoas que tinham necessidade, porque a igreja estava crescendo. E a igreja crescendo, cresce também o problema, né? Cresce os problemas. E aí, por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação. Olha só, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que o encarreguemos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Olha só, aqui a gente vai começar a ver a divisão, né? A divisão dos apóstolos, das pessoas que iam ficar responsáveis pela distribuição entre o povo, das pessoas que ficariam responsáveis por anunciar o evangelho. Então aqui, aonde começou a desordem, eles pararam, né, e sentaram e resolveram, olha, tragam pra gente 7 homens. Mas 7 homens qualquer que tem boa intenção? Não. Tem muita gente que quer exercer ministério, tem muita gente que quer exercer autoridade sem buscar autoridade. E agora, qual que é esses homens? Olha só, teve um requisito para ser o homem aqui, o chefe, né, o coordenador dessa grande jornada aqui. 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para encarregarmos deste serviço. Então, eles estavam procurando um homem perfeito? Não. Eles estavam procurando homens aptos, que tinham características iguais aos dos discípulos. Mas tem muita gente, muitos são chamados, poucos escolhidos. Esses escolhidos, eles são pessoas que têm característica. Olha só qual que é a característica destes homens. Boa reputação. Então, para o ministério, eu falo agora o ministério pastoral, o ministério evangelístico, o ministério de Deus, a pessoa ela tem que ter boa reputação. Ela tem que ter boa reputação. Ela tem que ser cheia do Espírito Santo e de sabedoria. E aqui eu dou uma pausa. Porque eu preciso explicar para algumas pessoas o que está acontecendo, o que acontece aí no nosso mundão. Gente, não é qualquer pessoa que pode exercer ministério. Não é. Olha aí, ó. A característica de um bom servo tem que ter de boa reputação e cheio do Espírito Santo. A Cris falou. Luiz, boa reputação, cheios de conhecimento e cheios do Espírito Santo. É tudo que um obreiro precisa ter. Gente, para mim, um obreiro de excelência, e eu falo aqui de obreiro na obra, não estou falando de ministério. Obreiro de excelência na obra. Uma base de um obreiro. A base que todo mundo precisa de um obreiro. No mínimo, é ter boa reputação, cheio de Espírito Santo e ser conhecedor. Ter o conhecimento da palavra. E como é que você faz isso? Buscando. Não tem como você adquirir isso se não for buscando, se não for se aperfeiçoando, né? Como o Luiz mesmo falou,
que teve uma amiga dela aí que falou para ele que ela foi proibida pelo pastor dela de fazer teologia. Gente, quanta ignorância! Isso aí já virou ignorância. Então, para você exercer alguma coisa, ser um obreiro, ser diácono, ser um servo do Senhor, você precisa ter essas características. De quê? De boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Você precisa conhecer as Escrituras, né? Tem muita gente que quer ser sem ser. Vou repetir de novo. Tem muita gente que quer ser sem ser. E não adianta. Não adianta. Deus ele não vai levantar pessoas para a sua obra. Deus ele não vai levantar pessoas para a sua obra que não gostam de se capacitar, que não se capacitam, que não buscam a cada dia o Senhor em oração. Ah, mas eu preciso buscar para você ver. Não. Você não precisa buscar para mim ver ou para ninguém ver. Você precisa primeiro desejar isso no seu coração. Se você não deseja ter uma experiência com o Espírito Santo, se você não deseja a cada dia ter um conhecimento a mais da Bíblia, se você não é curioso, se você não tem esse desejo, então você não é apto para fazer nada. Só que Estevão tinha algo a mais. Esse algo a mais destacava Estevão, exatamente, né? E como eu falei, gente, bateria, microfone, palco, isso aí não é ministério, gente. Tem muita gente que está confundindo demais isso aí com ministério. Ah, meu ministério é cantar. Tá bom, aí eu te faço uma pergunta. Aonde não tiver oportunidade para cantar, tu vai fazer o que de seu ministério? Responde para mim. É igual eu toco bateria. Tá, não tem uma bateria aqui agora. E aí? Aí porque não tem bateria, não existe ministério? Como eu disse para você, o nosso ministério não está condicionado a coisas ou pessoas. Nosso ministério não está condicionado a isso. Gente, em nome de Jesus, que vocês entendam isso. Quando a gente entende isso, fica mais claro na nossa mente. E aqui a gente precisa buscar ser cheio do Espírito Santo, ter uma boa reputação, né? E a gente precisa agregar isso para a nossa vida, para a nossa carreira cristã. Tem muita gente que vou fazer uma faculdade. E aí faz uma faculdade. Não sou contra a faculdade aqui. Mas eu estou falando assim, tem muita gente que faz faculdade. Vou me graduar. Eu vou buscar, né? Aí busca a faculdade. Aí conquista a faculdade. Aí não fica só nisso. E agora depois dessa faculdade eu vou fazer uma pós. Aí não se contenta com a pós, vai lá e faz um mestrado. Depois desse mestrado eu vou fazer um doutorado. Aí faz o doutorado. Aí atinge o nível... Eu falo no meio particular, né? no seu particular, atinge um nível de experiência top. Chegou ao doutorado, beleza. Mas e com Cristo? E com a Bíblia? Sabe? As pessoas elas não querem se capacitar na palavra. Elas preferem que outras pessoas falam para ela o que ela tem que fazer. Sabe? Quando a palavra está nos dizendo aqui, que nós precisamos ser bons em sabedoria, nós precisamos ter uma boa reputação, cheios do Espírito Santo, né? E aí o que aconteceu? Tem muita gente comentando aqui, deixa eu ver. Só que Estevão se destacava, né? Estevão era cheio de fé e de Espírito Santo, cheio de Espírito Santo e fazia prodígio. Esse é o detalhe do ministério de Estevão, né? Só que aí, agora no meio desses aqui, dos 7, gente, sempre vai ter alguém que vai se destacar. Gente, aceita isso, só isso, aceita. Tem muita gente que fica com raiva, que fica com inveja, sabe? O seu coração fica invejoso. Não pode se destacar. Como que não pode? Sempre vai ter, na sala de aula, sempre vai ter um aluno que vai tirar 10. Sempre vai ter um aluno que vai se destacar mais. Mas por quê? Porque a pessoa ela buscou mais. E aqueles que não buscam, e isso acontece muito, isso aqui é até uma denúncia aí, isso acontece muito no ministério, em congregações. As pessoas elas não buscam e elas ficam com raiva da pessoa que busca. Elas ficam com raiva da pessoa que está se destacando. Em vez dela reconhecer assim, em vez dela achar ou tomar aquela pessoa como exemplo, como espelho,
Poxa, fulano está se destacando. Poxa, fulano está buscando. Ciclano está fazendo isso. Ciclano está fazendo de uma forma diferente. Poxa, vou me chegar perto dele para saber como que está fazendo. Não, a pessoa ela não curte, ela não comenta, ela não compartilha. A pessoa ela fica com raiva, sabe? E assim, eu não sei nem quadragésima, não sei. Mas é 40 lives que eu fiz aqui. 40. 40 lives que eu fiz. Tem gente, tem amigo meu, tem pessoas próximas de mim que até hoje nunca comentaram, até hoje nunca curtiram e até hoje nunca compartilharam. Ao menos aquilo que eu fiz um dia. E você acha que eu ligo para isso? Você acha que realmente eu tô preocupado com isso? Não. Por quê? Porque a verdade é essa. Tem pessoas que vão se destacar e tem pessoas que não vão se destacar. E porque uma pessoa se destaca, eu não vou deixar com que isso atinja meu coração, que eu inveje essa pessoa. Gente, a gente precisa ter uma maturidade cristã. A gente precisa ter essa maturidade cristã. Porque no meio dos 7 aqui, quem se destacou foi Estevão. Estevão se destacou, mas a gente não vê ninguém aqui tramando contra Estevão. A gente não vê ninguém aqui falando, Estevão, agora para. Estevão, não faça isso. Estevão, não faça aquilo. Pelo contrário, eles ficavam unidos. Esse é o nosso papel, gente. Nosso papel aqui não é lutar um contra o outro. Ah, porque eu conheço mais que o Gabriel. Ah, que eu conheço mais que o Luiz. Que eu conheço mais que fulano. Não, gente. A intenção nossa é nós nos unirmos em fé. É nós nos unirmos em oração. É nós nos unirmos em um espírito da verdade. Sabe? Porque a palavra é a verdade. E agora, é igual eu falei para vocês, o cenário de Atos mudou. Agora o cenário de Atos, a partir de agora, vai ser pancada no nosso lombo. Ou você acha que é só vitória, 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 vitória? O que Deus quer é tratar com o caráter do seu povo. Deus quer tratar com o caráter do seu povo. Sabe o que foi mais difícil para Deus com os israelitas? Foi tirar o Egito da cabeça dos israelitas. Eu acho que a parte mais fácil de Deus foi tirar eles de lá. Porque o povo estava cativo. O povo estava lá cativo, servindo a Faraó. E aí Deus tira eles de lá. E a parte, eu tenho certeza que a parte mais difícil de Deus foi tirar o Egito da cabeça do povo. Porque já estava instaurado dentro da cabeça do povo uma religião. Já estava instaurado. Ah, porque lá no Egito a gente comia cebola. Ah, porque lá no Egito a gente fazia isso. Lá no Egito a gente tinha ouro. Lá no Egito a gente fazia ali um prato de comida. E agora só vem esse maná, 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 maná. Estamos cansados de maná. Aí Deus, vocês querem maná mais não? Tá bom, então vou enviar cordonize. E mandou um bocado de cordonize. E a Bíblia diz que eles comeram o cordonize até sair pelo nariz. Que povo difícil somos nós. Como nós somos difíceis. Nós somos muito difíceis. E quando mexe no caráter, eu sei que tem muita gente que vai sair. Quando mexe no caráter, tem gente que não suporta. Né? E agora, eles falaram, olha, escolha do povo, escolham. Tá falando aqui, ó, escolham do povo, 7 pessoas, escolham. Então, eles foram ali, ó, migrando. Eles foram ali cavando. Deixa eu ver se esse homem aqui tem boa reputação. Deixa eu ver se é cheio do Espírito Santo. Deixa eu ver se é cheio de sabedoria. E aí eles escolheram 7. Quem foi o primeiro? Então elegeram Estevão. Olha só, Estevão ele já se destacou logo. Estevão cheio de fé e do Espírito Santo. A diferença de Estevão para os demais era esse. Ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E aí foi Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, que aí fecha os 7, prosélito de Antioquia, né? E apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. E a palavra de Deus crescia em Jerusalém, e o número dos discípulos aumentavam. Também um grupo de sacerdotes obedeciam à fé. E também um grande grupo de sacerdotes obedeciam à fé. Olha só, agora os sacerdotes estão entrando aqui no meio desses grupos de discípulos que estão se formando.
né? Então Estevão se destacou. Estevão se destacou entre 7 aqui, né? Assim como Ananias, Misael, né? Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, né? Eles se destacaram. Eles se destacaram ali em Nabucodonosor, ali na Babilônia. Né? Eles se destacaram. Agora Estevão, ele começa a se destacar também. E agora o ministério de Estevão, ele começa a partir de agora, né? É um ministério rápido, mas é um ministério muito poderoso, muito poderoso. E amanhã nós vamos dar a continuidade desse ministério, né? E Estevão cheio de graça e de poder. Eu estou aí com minha Bíblia aberta aqui em Atos 6, no versículo 8, tá bom? Estevão cheio de graça e de poder fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga chamado de libertos, dos sinineus, dos alexandrinos, da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Então algumas pessoas se levantaram e começaram a discutir com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria. Olha o que eles não podiam resistir. A sabedoria de Estevão. Não é que eles não estavam resistindo a Estevão. Eles não estavam conseguindo resistir à sabedoria que Estevão tinha. E aí, o que eles fizeram? Então, subornaram a sabedoria de Estevão e ao Espírito. Olha só o detalhe também. E ao Espírito. Né? Pelo que ele falava, por tudo aquilo que ele falava. Versículo 11. Então, subornaram alguns homens que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então agora eles atiçaram o povo e os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ele para o sinédrio, apresentando testemunhas falsas, e eles disseram, os homens que falsamente disseram contra Estevão: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruiria este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E aí todos que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. E aqui eu fecho a minha Bíblia. Desculpa, gente. E olha só, que ministério poderoso é o ministério de Estevão. Que ministério poderoso. Né? E agora, assim como eles fizeram com Jesus, eles estavam fazendo com Estevão. Que era o quê? Proferindo mentiras, subordinaram pessoas para mentir, falaram que eles estavam falando contra a lei de Deus e a lei de Moisés. Porque para um fariseu, para um judeu, você proferir contra Moisés e contra Deus era blasfêmia. Para eles era blasfêmia pura, né? E aí eles não poderiam resistir, né? Contra aqueles homens. E aí eles subordinaram, levaram Estevão até o sinédrio. E aí amanhã nós iremos dar continuidade desta grande obra de Estevão. Oi, prima. Boa noite, tudo bem? Ela tá falando que a imagem tá ruim. Minha imagem tá ruim aí, gente? Se tiver ruim aí, fala aí pra nós. Aqui tá normal, gente. Pelo menos pra mim aqui. Pra mim aqui tá normal, tá? Tá um pouco ruim, mas já tô finalizando também, tá bom? Então, amanhã nós vamos dar continuidade desse ministério aí de Estevão, né? E nós vamos saber quão poderoso é este ministério e por que ele se tornou um missionário. Calma aí, eu vou pausar aqui rapidinho. Oi? Oi, oi, oi. Vocês estão aí? Tá pausado aí? Tá tudo bem? E aí, deu certo? A imagem voltou? Tá boa agora? Eu gosto de finalizar aqui com a imagem boa. Né? E agora também a gente vai ver como foi a morte de Estevão
e também a gente vai introduzir. E a gente também vai introduzir agora Saulo na parada. E a gente vai entender um pouco do ministério de Saulo aí, como que ele perseguia, como que ele fazia, né? O que ele fez, o que ele não fez, como que Estevão continuou a pregação entre o Sinédrio, né? Que agora ele está dentro do Sinédrio. E aqui a gente dá essa pausa nessa série para continuar. Beleza? Ficou bom, ficou bom. Agora vai chegar a parte. A Jéssica falou, tá ruim mesmo, tá travando muito. Tive que sair e entrar várias vezes. Ai, meu Deus. Gente, eu vou começar a testar de outras formas, tá? Eu vou parar de fazer aqui um pouco no Instagram. Eu vou ver se eu começo a fazer no YouTube, tá bom? Amanhã, provavelmente amanhã, eu vou fazer pelo YouTube, beleza? Pra gente ter um teste melhor aí, porque tá toda hora caindo, tá toda hora saindo, aí o pessoal tem que sair, voltar, e é chato, né? Boa noite, meu tio Cris aí, gente. O meu tio Cris, minha prima Bia, tá lá de Praia Grande, lá de São Paulo, me assistindo. Ô, saudade de São Paulo. Saudade de Praia Grande, gente. Ô, vontade de ir na praia agora. Quem tá com vontade de ir na praia? Lá em Praia Grande é maravilhoso. E não somente o lugar, mas as pessoas de lá. Meu tio, minha tia, meus primos, são pessoas maravilhosas, que eu amo demais. Né? Um beijo no coração de vocês. Dá um beijo na Leila, no Matheus, viu? Dá um beijo de vocês todos aí na avó também. Dá um beijo nela aí. Tá bom, gente? Aí chega a parte que você participa, né, Cris? Aí, galera. A Cris, será que a Cris participa agora? Ficou bom, tudo ok? Você disse que queria participar em Atos. É verdade, hein, Cris? Você falou que queria participar em Atos e aí você não falou mais nada. Gente, eu não mandei o código do livro de hoje, né? O código do livro de hoje é Estevão. Estevão. Tá bom? O código hoje é Estevão. Eu vou mandar lá para vocês no grupo lá do WhatsApp e no grupo do Telegram também. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, só mandar, tá bom? Então amanhã a gente vai fazer a live. Eu vou estar mandando aqui que hora que eu vou estar fazendo. E aí vocês acompanham junto comigo. Beleza? Beleza, beleza? Então provavelmente eu vou fazer no YouTube. E aí para você... então como é que eu vou te assistir agora no YouTube? Lá na minha bio, lá no meu Instagram. Depois você vai lá no meu Instagram. Lá tem o link do meu canal do YouTube. É só você clicar lá. Você vai curtir lá. Você vai se inscrever lá no meu canal do YouTube. Né? E você que está me vendo aqui também no YouTube, se inscreva no canal aí. E ative também o sininho para que você saiba que hora que eu vou entrar online. Mas eu também vou fazer um post aí avisando que horas que eu vou entrar. Tá bom? A Cris falou que tá na área. Ixi, aqui pra mim pausou, parou. E agora eu finalizo aqui também. Tá bom, gente? Alguma coisa aconteceu aqui que não tá mostrando minha imagem. Mas valeu por você ter ficado comigo. Um beijo no seu coração e até amanhã.